Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Chegamos! Bom dia para você que está acompanhando mais uma edição do Bom Dia Rural. Estamos no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior, em Francisco Beltrão, para te trazer tudo o que é notícia no mundo da agricultura. Acompanhe agora os destaques de hoje. Crise agrava a situação de produtores de leite. Recuo dos preços reduz margem e compromete a atividade. Descubra a importância de cuidar do solo para garantir uma boa produtividade na lavoura. Tem ainda informações sobre os 50 anos da Embrapa e um comentário sobre a força do cooperativismo no Paraná. O Bom Dia Rural de hoje está no ar. O Sudoeste é a maior bacia leiteira do Paraná, mas o valor pago pelo produto que tanto identifica a região está causando preocupação entre os produtores. O produtor Marcos Bortolini é da terceira geração da família a trabalhar com leite. A propriedade na linha Menino Jesus, no interior de Francisco Beltrão, é reconhecida pela qualidade genética dos animais, que estão produzindo mais de 37 litros em média por dia. Ao todo, daqui saem quase 50 mil litros por mês, mas esse é um trabalho que levou tempo para se consolidar. Estou aprimorando, mexendo com genética e comprando animais de fora. E hoje a gente já está num patamar um pouco mais alto, já mexe com embrião, em vez de ensinar já passa embrião. Então, começamos a aprimorar desde 2002, na verdade, até chegar ao potencial que tem hoje, né? O produtor de leite hoje vive um cenário de contrastes. Veja só, essa aqui é uma propriedade que é bem equipada, os animais têm acesso a uma dieta balanceada, são criados em compost barn e é empregada alta tecnologia e também alta genética em todo o processo produtivo. Só que, por outro lado, não há uma garantia do preço pago ao produtor. E essa é uma realidade que vem dificultando a produção não somente aqui na propriedade do Marcos, mas de produtores rurais de todo o país. Acontece que o povo investiu, sabe que tem um custo para manter hoje, tem barracão, tem maquinário, tem infraestrutura, tem funcionário, entende? Então o povo investiu, o leite estava num preço bom, o leite baixou, mas os custos fixos ficaram. Então eu acho que hoje a grande maioria tem um custo fixo alto com preço do leite barato, baixo. Pode ser que no mercado hoje o consumidor não esteja tão ruim para comprar, mas para nós está muito ruim trabalhar hoje. Na verdade não está sobrando. O custo de produção está mais alto que o lucro hoje. A estimativa do Conselheite Paraná é que os produtores do estado recebam cerca de R$ 2,50 pelo litro do leite entregue em julho aos laticínios. O valor é 20% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado e, em alguns casos, a redução é ainda maior. O Marcos, por exemplo, está recebendo menos que a média estadual e já opera no vermelho. Isso porque, mesmo os custos tendo recuado neste último ano, a baixa no leite foi ainda maior. Para entender melhor esse cenário que está acometendo produtores de leite, não só aqui da nossa região, mas de todo o país, nós viemos até a Unioeste de Francisco Beltrão e vamos conversar um pouco com o professor José Maria Ramos, ele que é docente do curso de Ciências Econômicas e vai explicar para a gente um pouco desse cenário. Professor, explica inicialmente que fatores que estão contribuindo, para essa questão do preço do leite, tanto pago ao produtor e também que está se refletindo aos consumidores. Pois é, o comportamento do preço do leite ele tem tido uma certa instabilidade. Essa instabilidade ela decorre em parte de um período de aumento logo no começo do ano, em que o leite, final do ano passado, em que o leite teve um aumento, principalmente nas gôndolas dos supermercados, mas de uma forma geral a gente percebe que nesse ano, principalmente para o segundo semestre, há uma tendência de queda dos preços do leite, principalmente a partir do mês de maio. Na visão do economista, a combinação da redução do consumo pela população com a alta oferta do leite importado é que está afetando os preços. Então esse comportamento de queda dos preços está associado basicamente a um consumo enfraquecido. Então nós temos aí uma sociedade que vem reduzindo um pouco o consumo porque houve uma pressão dos preços, agora os preços começam a cair, mas não necessariamente houve uma recomposição do poder de compra da família brasileira. Então prefere, vamos dizer assim, consumir outros tipos de produtos e o leite foi ficando no segundo plano. E isso acaba, de uma certa forma, expandindo a oferta. E por falar nessa oferta, nós temos um outro aspecto
que é uma expansão da oferta em razão do aumento das importações. O Brasil tem importado muito leite em pó nos últimos 12 meses, principalmente, em que tem representado algo em torno de 71% de aumento dos preços do quantitativo de importação do leite. Esse cenário preocupa a região, que é a maior bacia leiteira do Paraná. Há alguns meses, lideranças vêm se mobilizando para enfrentar a queda de preços que pode inviabilizar propriedades. E nesta semana, prefeitos e vereadores debateram a questão, mas ainda não há nenhuma medida efetiva por enquanto. O governo federal chegou a anunciar o aumento de tarifas de importação para alguns derivados, mas na opinião dos produtores, isso pouco vai impactar na quantidade de leite que está chegando ao país via Argentina e Uruguai. Eu creio que hoje, se o governo voltasse com a lei anti-dumping lá, da importação de leite em pó, já para nós ajudaria bastante, porque está vindo muito leite em pó de fora do Brasil, sendo redatado no Brasil e feito mussarela, feito leite longa-vida e vários derivados. Eu acho que hoje o maior impacto da cadeia leiteira brasileira é o leite em pó que vem de fora hoje. Então, se o governo taxasse essa importação logo, urgente, para nós ficaria bom, né? Tu tem que trabalhar, mas tem que ter lucro, né? Trabalhar por esporte, eu acho que não vira mais, né? Eu falo para ti assim, eu acho que mais 4, 5 meses, se continuar assim, para mim vai ser inviável trabalhar. É melhor eu vender todo o plantel da propriedade para ir trabalhar. Seguimos torcendo para que haja um equilíbrio que beneficie tanto o produtor quanto o consumidor. Hora do intervalo, Bom Dia Rural, volta já! Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Nós somos a Agroindústria Delícias do Campo, da família Panceira, e apoiamos o Bom Dia Rural. Localizada no coração do agronegócio, em Dois Vizinhos, Paraná, conheça a Agrotech Drones, sua revenda autorizada Exmobots e DJI, atendendo toda a região. Na Agrotech Drone, você encontra os melhores drones agrícolas, peças e todo o suporte necessário. Com excelência e confiança, o seu drone Agras está em boas mãos. E não é só isso. Com a Agrotech Drones, você tem o acompanhamento de operações, garantindo resultados excepcionais. Aproveite todo o poder da tecnologia no campo. Venha nos visitar ou entre em contato agora mesmo. Agrotech Drones, mais produtividade, melhores colheitas. Visando a arquitetura moderna, a Vitral dispõe de uma ampla variedade de cores em seus perfis. Elas são capazes de dar um toque diferente e especial para qualquer ambiente arquitetônico e decorativo. Olá amigos, eu sou Norberto Ortigara, secretário da Agricultura, e eu estou aqui apoiando o Bom Dia Rural, ok? Bom trabalho aí! A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. Voltamos para falar sobre os 50 anos da Embrapa. Notícias com Darcy Almeida.
Olá Karine, olá você que nos acompanha aí na sua casa. Está aqui comigo a Andrea Becker. Ela é aqui da Embrapa de Francisco Beltrão, que funciona aqui dentro da UTFPR, campus aqui do nosso município. A Embrapa completando 50 anos, a Embrapa Nacional 50 anos neste ano de 2023. Mas a Andrea também vai comentar aqui conosco que tem 30 anos também de uma outra Embrapa. Explica um pouquinho para nós, Andrea, como que seria isso, tudo bem? Tudo bom. Então a Embrapa, ela é nacional, né? E ela tem 43 unidades em todo o país. Todos os estados do Brasil são beneficiados, vamos dizer assim, com pelo menos uma Embrapa em sua localização geográfica, né? E nós estamos aqui em Francisco Beltrão desde 2016 e a gente veio pela Embrapa Clima Temperado. E a Embrapa Clima Temperado, ela também este ano está completando seus 30 anos de existência, né? De fundação, de atividades. As atividades realizadas pela Embrapa, lá quando ela foi criada, né, era para trazer, para a gente poder ter uma agricultura tropical desenvolvida aqui no nosso país. Então, os pesquisadores que foram contratados na época foram fazer mestrado, doutorado fora, para que a gente pudesse desenvolver essa nossa agricultura tropical aqui. E hoje, por exemplo, a Embrapa ela é referência para quase todas as culturas do país. Eu sempre falo assim, que se não fosse a Embrapa, a soja não seria o que seria hoje, né? Então, ela fez todo o trabalho de base, inclusive o melhoramento genético, né? Então, todo esse trabalho de base fez com que a nossa agricultura hoje seja tão pujante assim. Muita tecnologia, muita inovação que a Embrapa traz para os produtores. Sim, e isso vem acompanhando, né, todas as fases, né? Agora que a gente está nessa era de tecnologia digital, de agricultura digital, também a Embrapa está nisso, mas ela também está no fundamento de toda a agricultura, né? O que é que nós precisamos cuidar desse nosso solo, das nossas plantas, né, para que a gente tenha essas colheitas maravilhosas que a gente tem nesse país, né? E também isso possa gerar toda essa renda para os agricultores. Falando aqui especificamente, Andrea, do município de Francisco Beltrão, as principais atividades que são desenvolvidas aqui pela Embrapa. Quando a gente veio para cá, para Francisco Beltrão, nos foram dados 4 temas prioritários: bovinocultura de leite, agregação de valor, hortifrutigranjeiros e sucessão geracional. Mas, além de tudo isso ainda, agora a gente já está trabalhando, tem outras áreas também que já nos foram demandados e a gente faz essa articulação para que as instituições que precisam de pesquisa, elas entrem em contato com as unidades da Embrapa para trabalhar. Então já estamos trabalhando com frango caipira, né, produção de ovos e frango caipira. Produção peixe, já está trabalhando também com a agrofloresta. Então, assim, na verdade, a gente está aqui, né? E a gente faz esse link com todas as unidades necessárias que a região sudoeste está necessitando. São demandas que chegam para vocês e vocês conseguem, então, ir tratando ponto a ponto e apresentando essas melhorias. Sim. E aí a gente tem a UMIPT aqui, né? Ela tem 15 instituições, né, que fazem parte e as demandas elas podem chegar por qualquer uma das instituições. E as instituições nos trazem, a gente sempre se reúne, conversa e vê quais são as necessidades para a nossa região e para que os agricultores tenham cada vez mais acesso aos materiais, né, que a Embrapa produz. Então, tem o exemplo das batatas doces, né, dessa diversidade grande que a gente tem Tem imagens, inclusive, aí que o pessoal já coletou também ali para a gente ilustrar o nosso material, né? Uhum. Então, tem desde roxa, amarela, laranja, branca, né? Então, que traz uma diversidade também de benefícios para a nossa saúde e para a nossa alimentação, né? Porque cada uma das cores traz um nutriente para o nosso organismo. Maravilha! Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, quando quiserem, estamos à disposição.
A nossa parada agora é em Salto do Lontra. A família Bernardi produz grãos e um trabalho feito no solo está fazendo toda a diferença na hora da colheita. A reportagem é da Índia Nara Paz. Desde que resolveram encerrar as atividades da produção de leite, a família Bernardi, que vive na comunidade de Santa Bárbara, em Salto do Lontra, uniu forças para se dedicar integralmente ao cultivo de grãos. Soja, milho e feijão são os principais cultivares que o seu Idalécio e o filho Bruno plantam aqui. Os produtores contam que após a transição já chegaram a colher até 87 sacas de soja por hectare, mas para alcançar essa boa performance foi preciso mudar a forma de produzir. O solo ele não era preparado porque, como nós era produtor de leite, nós nunca fizemos rotação de cultura. E nós só tirava da terra e nunca deixava ela descansar. Então era ano após ano, era tirado soja, plantava o milho para silagem e nunca era feito um preparo, um negócio assim para a terra cada vez ficar melhor, para corrigir, né? A família Bernardi iniciou um trabalho de análise e preparação do solo, que impactou na melhoria dos parâmetros de fertilidade, tornando a produção mais sustentável e rentável. O engenheiro agrônomo do IDR Paraná, especialista em fertilidade do solo, Marcelo Vicenzi, fez todo um estudo e diagnóstico da propriedade para aplicar novas estratégias de manejo e de produção. O principal problema da maioria das propriedades, inclusive aqui no começo, no caso é que eles trabalhavam com leite antes, né? Então não tinha rotação de culturas, a gente sempre colocava culturas de raiz superficial, por exemplo a soja, o milho safrinha, a aveia não ficava palhada para o solo, né? Então depois que eles venderam as vacas, a gente pegou uma condição de solo bem compactada e começamos um manejo de rotação de culturas, sempre manter o solo coberto, a adubação, né, foi feita análise, foi corrigido, aqui estava fraco em fósforo, foi recuperado o teor de fósforo, principalmente. O fósforo ele é um nutriente, né, um macronutriente essencial para as culturas. Ele serve para crescimento de plantas, né, para o porte dela, questão de produtividade também é um nutriente essencial. Se tiver um teor baixo e você adubar pouco, a produção não vai corresponder, né? Então é um nutriente essencial para o desenvolvimento da cultura. O ponto ruim é a questão de calcário, né, correção. Então o solo ácido também, vários nutrientes são limitados quando o solo está ácido. Então a gente procura corrigir o pH para mais próximo do ideal possível, né, para ter a máxima disponibilidade de nutrientes para a cultura. Hoje a gente dividiu a propriedade em 3 talhões, né? Então um ano vai milho verão num pedaço e os outros 2 vai soja e vai rotacionando no verão nesse quesito. E daí na safrinha inverno vai fazendo cobertura, trigo, aveia, safrinha feijão, depois o milho normalmente, ou faz uma cobertura com milheto, nabo, então são várias espécies que estão entrando no sistema agora. Já são 7 anos que a família Bernardi está investindo em um manejo de solo adequado, bem como o uso de insumos apropriados. Essas atitudes transformaram a forma de produzir, bem como garantiram mais rentabilidade para a produção. Paulo está satisfeito. Depois que nós começamos a fazer com rotação de cultura, melhorou bastante, com pragas, essas coisas. A produtividade aumentou bastante, né? Porque agora a terra corresponde, nós faz a adubação certa, acima de análise e a produção aumentou bastante. Em vez que era antes para agora, a produção está show de bola. É muito gratificante, né? A gente está seguindo esse trabalho aí, sempre tentando melhorar o máximo da propriedade, né? Com redução de custo. Tu vê que, antigamente a gente achava que para produzir a gente tinha que investir um monte em cima, em veneno, em coisa, e nós estávamos errados. Hoje, com um baixo custo de fungicida e inseticida, a gente produz muito mais que era anterior, né, as próximas safras. O solo bem preparado é 100%, não tem erro.
O manejo adequado do solo na produção de alimentos é um dos pontos primordiais para alcançar níveis positivos de produção, principalmente em períodos de transição de culturas e atividades agrícolas. Neste caso, o primeiro passo é efetuar a análise de solo nas áreas de cultivo. Então, durante o ano agrícola, né, normalmente a gente faz uma coleta do solo por ano, após o término, a colheita da cultura de verão, né, o soja, o milho verão. Normalmente ali em fevereiro, março, a gente faz a coleta de solo para dar tempo de corrigir para a próxima cultura de verão, né, que é a mais rentável para o produtor. E é uma coleta somente em uma área? São em outras áreas? Como que é? Então, normalmente a gente divide a propriedade em zonas de manejo, em talhões, onde é plantado a mesma cultura, com a mesma adubação e, em geral, não áreas muito grandes, né? Se a área é muito grande, a gente normalmente divide, né? Então, esse talhão que a gente está aqui, ele tem 12 hectares, né? Então, a gente faz uma amostragem aqui em torno de 12, 15 pontos, vai amostrando a área em zigue-zague, tentando mostrar o máximo da área possível. Quanto mais pontos o produtor quiser, o técnico quiser fazer, é melhor. Mas também tem a questão da dificuldade depois de misturar, né? Então, se a área é homogênea em si, de 12 a 15 pontos está suficiente. Uhum. Aí essa terra é misturada, né, Isso, a gente vai coletando cada ponto, vai misturando e colocando dentro de um balde e vai homogeneizando. Caminha, coleta em outro local e mistura. No caso, eu estou usando aqui um trado calador, que é o trado que eu tenho disponível, mas tem vários sistemas de trado, trado rosca, trado holandês. O produtor, por exemplo, que não tem algum trado, ele pode coletar com pá de corte, faz uma mini trincheira. O importante é que ele tenha 20 centímetros, porque hoje os cálculos de adubação basicamente estão calibrados para de 0 a 20 centímetros de profundidade. E essa terra aí é embalada em algum material? Como que funciona depois para mandar para análise? Isso, depois que a gente coletou lá os vários pontos, misturou bem, a gente embala e manda para o laboratório. Então a gente tem laboratórios parceiros que passam a coletar, o produtor tem o custo dele e em torno de uma semana esse laudo já volta, né? E a gente interpreta junto com o produtor, vê se precisa jogar calcário. Ele faz também a questão da adubação, a gente consegue ver isso, né? O que está faltando, qual nutriente que está mais limitando a produção dele. E daí para o próximo custeio, né? Para a próxima compra de insumos, o produtor vai no local que ele tem interesse, vê o preço dos fertilizantes disponíveis. Por exemplo, ele chega lá e pede para o que está vendendo lá. Eu gostaria de comprar um adubo para soja e me passe todos os que tu tem disponíveis e o preço. E daí ele traz para mim, eu calculo qual o adubo que é o ideal para o solo dele e para a cultura que ele vai plantar. Por exemplo, a soja hoje tem várias formulações disponíveis, eu acabo escolhendo sempre a ideal, ou em custo ou a que vai menos, né? Então, às vezes, para jogar exatamente a mesma quantidade. Então, a gente aduba com base no que a cultura necessita, né? Qual é a sua opinião sobre a importância do cooperativismo? É o tema do nosso próximo bloco. Voltamos já. Olá, eu sou Betânia, diretora da Vitral, e hoje nós vamos falar sobre o nosso processo de qualidade. Estamos aqui com o nosso químico responsável, Idélcio. Todos os perfis produzidos são submetidos ao processo de pré-tratamento químico, o qual, além de realizar a limpeza do material, é responsável pela formação de uma camada protetora anticorrosiva e por otimizar a aderência da tinta ao alumínio, garantindo uma pintura mais uniforme e duradoura. Atendendo às necessidades do mercado e às normas técnicas vigentes, a Vitral Color realiza o controle da concentração e contaminação dos banhos químicos,
O controle da perda de massa, a inspeção visual e com auxílio do colorímetro de cada peça comparada com a cor padrão da empresa, a medição da espessura da camada de tinta, o teste de aderência, teste de grade, teste de aderência úmida, teste de cura e termografias semanais nas estufas de polimerização. Nós somos a Agroindústria Delícias do Campo, da família Panceira, e apoiamos o Bom Dia Rural. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Localizada no coração do agronegócio, em Dois Vizinhos, Paraná, conheça a Agrotech Drones, sua revenda autorizada Exmobots e DJI, atendendo toda a região. Na Agrotech Drone, você encontra os melhores drones agrícolas, peças e todo o suporte necessário. Com excelência e confiança, o seu drone Agras está em boas mãos. E não é só isso. Com a Agrotech Drones, você tem o acompanhamento de operações, garantindo resultados excepcionais. Aproveite todo o poder da tecnologia no campo. Venha nos visitar ou entre em contato agora mesmo. Agrotech Drones, mais produtividade, melhores colheitas. Olá amigos, eu sou Norberto Ortigara, secretário da Agricultura, e eu estou aqui apoiando o Bom Dia Rural, ok? Bom trabalho aí. Agora sim, vamos falar sobre a força do cooperativismo paranaense. Assunto para Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio. Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha todos os finais de semana. 11 cooperativas paranaenses ligadas ao setor agroindustrial figuram entre as maiores do mundo. O dado consta de uma análise feita pelo World Cooperative Monitor, que é um monitor cooperativo mundial, que elenca as maiores empresas associativistas em rankings de faturamento, número de cooperados ou pela movimentação financeira. As empresas que representam o Paraná no ranking, pela ordem alfabética, não aqui representando a ordem de faturamento, mas pela ordem alfabética são Agrária, Castrolanda, Coamo, Cocamar, Copavel, Cooperativa Lar, Copacol, Cevale, Frimeza, Frisia e Integrada. O fato de todas elas estarem vinculadas ao agronegócio ajuda a explicar o protagonismo do setor para a economia paranaense. A Coamo de Campo Mourão ocupa a 7ª colocação entre as cooperativas agrícolas no faturamento per capita, isso no ranking mundial. Veja bem o que representa. É a Coamo de Campo Mourão e com atuação em todo o Paraná, inclusive aqui na nossa região, ocupa a 7ª colocação. Em 2022, as cooperativas paranaenses faturaram 186 bilhões de reais, quase um terço do faturamento do setor no Brasil, que é de 600 bilhões de reais. Do volume faturado, no Paraná, 85% é proveniente da agroindústria, 10% é do setor de crédito, 4% de saúde e 1% de outros segmentos. Como se vê, outros segmentos cooperativistas também começam a ganhar destaque. Com um crescimento anual de 20% no estado, as cooperativas agroindustriais devem ampliar ainda mais a liderança. Segundo a Organização das Cooperativas do Paraná, o CEPAR, a meta é chegar a 200 bilhões de faturamento nesse ano e dobrar o volume nos próximos 5 anos. De acordo com o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, o relatório é mais uma demonstração de que o cooperativismo no Paraná atua com profissionalismo. As cooperativas paranaenses são bem administradas em um sistema que tem credibilidade junto aos produtores
e com um modelo de gestão muito moderno que não deve nada a nenhum país, destaca o líder cooperativista. No sudoeste paranaense, algumas cooperativas se destacam. A maior de todas elas hoje é a Coasul, de São João, que atua em muitos municípios da região e nos últimos anos expandindo também as atividades para o setor industrial. Por outro lado, em nossa região, o que se expande rapidamente é o setor de cooperativas de crédito. Temos uma infinidade delas que geram centenas de empregos e movimentam a economia regional. Como se vê, as cooperativas estão muito presentes no dia a dia, especialmente em nossa região. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo programa. Meia hora passa rapidinho. O Bom Dia Rural de hoje está acabando, mas antes, 2 abraços especiais. Um para a dona Nelly Carniel e outro para o seu Valdecir Felicíssimo, que comentaram lá nas nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com mais novidades do mundo da agricultura para você. Uma ótima semana. Tchau, tchau.